Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, neste dia 9 de novembro, estamos celebrando a dedicação da Basílica de Latrão, que é a Catedral de Roma. Estamos celebrando a nossa comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco, a nossa comunhão com a Igreja de Roma, representada pela Basílica de Latrão. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 2 do Evangelho de São João, dos versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Amados e amadas de Deus, Jesus está em Jerusalém, Jesus está diante do templo de Jerusalém, está no templo de Jerusalém e ali encontra os comerciantes, aqueles que faziam comércio no templo, vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Era o comércio que havia no templo, porque as pessoas, quando vinham para Jerusalém, não traziam os animais que deveriam oferecer. Compravam ali no templo e também moedas, se trocava moeda no templo, porque não se oferecia no templo moedas estrangeiras. Então se trocava moeda no templo, eram os cambistas, era o comércio que girava em torno do templo. E o que faz Jesus então? Jesus expulsou todos do templo, junto com as ovelhas, os bois, espalha as moedas e derruba a mesa dos cambistas. E diz aos que vendiam: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Amados e amadas de Deus, o gesto de Jesus é um gesto que mostra a deturpação que estava acontecendo no templo. O templo estava se tornando casa de comércio. O templo estava sendo deturpado no seu verdadeiro sentido, como casa de Deus, como lugar de culto a Deus, como lugar de comunhão com Deus. O templo estava sendo deturpado na beleza do culto que se deveria oferecer ali, na beleza do culto que deveria acontecer no templo. Então os judeus perguntam para Jesus: que sinal nos mostra para agires assim? Qual o sentido do teu gesto? E Jesus vai dizer: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Amados e amadas de Deus, Jesus está falando aqui do templo do seu corpo. Tanto que os judeus vão objetar: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias. E o evangelista vai comentar: mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Amados e amadas de Deus, Jesus está falando da sua morte e ressurreição. Chegou um tempo, e é agora, nele acontece a verdadeira renovação do templo. Ele é o verdadeiro templo agora. Ele é aquele que une o ser humano até Deus. Ele é a união do ser humano com Deus, porque ele é o Filho de Deus. Ele é verdadeiro homem, ele é verdadeiro Deus. Ele é aquele que une agora o ser humano com Deus. Ele é aquele que criou a verdadeira comunhão do ser humano com Deus. Amados e amadas de Deus, celebrando a dedicação da Basílica de São João de Latrão,
Também renovemos esse nosso desejo de fazer com que a nossa vida seja um verdadeiro culto a Deus. Jesus Cristo tirou a separação, uniu o ser humano a Deus. Nós podemos ir até Deus, nós podemos fazer da nossa vida um verdadeiro culto a Deus, culto que se planifica na Eucaristia que celebramos. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.